Olá, tudo bem? Você conhece a expressão adolescer? Adolescente você conhece, adolescer não, né? Pois é a forma infinitiva do adolescente. Adolescer significa despertar, tomar ciência, entender a vida. Que momento mágico da sua vida que é esse? É como se o sol de repente aparecesse, brilhasse sobre a sua vida, sobre a sua face. Momento mágico, momento de muitas mudanças e muitas realizações. Uma delas é o sonho de entrar na universidade. Se pensar nisso e fazer adolescer na sua vida o ensino superior. TV Enem começa hoje mais um programa com você. Fala galera, tudo bem? Professor Jarbas de Jesus falando aqui com vocês. E os estudos, tudo de boa, tudo andando? Pessoal, eu estou passando aqui hoje para dar mais uma dica importante nessa nossa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos falar hoje de um artifício mecânico importante que é o plano inclinado, tá? Temos aqui algumas observações objetivas nesse quadro. Essas observações vão te ajudar a estar mais preparado e investigar algumas situações específicas sobre essa cobrança. Então, gente, primeira coisa importante é que quando a gente tem um corpo sobre um plano inclinado, a gente constrói, configura, um novo sistema de coordenadas que chamaremos também de x e de y, só que aqui um pouco deslocado em relação ao plano horizontal. Então a primeira coisa importante é um plano inclinado, ele tem que formar um ângulo com uma superfície horizontal. Nós estamos chamando esse ângulo aqui no nosso esquema de θ. Θ passa a ser, portanto, o nosso ângulo de referência. E a partir daí, eu considero que possíveis movimentos do corpo sobre o plano inclinado vão acontecer nesse novo sistema. Então, eu coloquei aqui um plano de referência x e y e a partir daí eu vou colocar para vocês o seguinte. Eu vou pegar a força-peso desse corpo e abrir em duas componentes que estarão nessas novas direções que eu tomei para análise do meu sistema, ou seja, as novas direções x e y. Então, eu tenho um peso, que é uma força que tem atuação na direção vertical, sentido para baixo, e a partir dela dividir outras duas componentes, a componente PY e a componente PX. A componente PX, que é uma componente do peso, vai ser a força que tenderá a puxar o corpo para a base do plano inclinado. E o PY, nesse caso, atuará na direção Y, tomada aqui, e corresponderá, na situação do estudo de um plano inclinado, à força, ao módulo da força normal. E isso, claro, gente, na ausência de atuação de outras forças na direção vertical, tá? Deixando isso claro. Aqui é a situação em que eu tenho apenas o corpo apoiado sobre um plano inclinado. Então eu tenho aqui, senhores, a definição, montei um esquema aqui, um triângulo, e a partir daí das relações de triângulo eu tirei a intensidade de cada uma dessas forças, tá? A intensidade de Px é a intensidade do peso multiplicado pelo seno do ângulo. A intensidade de PY é a intensidade do peso vezes o cosseno do ângulo, e você pode recompor o peso, a sua intensidade, a partir das componentes Px e Py. Lembrando a você que aqui é importante que a gente saiba, que lembre de uma relação fundamental da trigonometria, mas que aqui está associada, que é essa que eu apresento aqui. Cosseno quadrado do ângulo mais seno quadrado do ângulo será igual a 1. Esse ângulo é o ângulo de referência do plano inclinado. E aí, portanto, você percebe que, à medida que um ângulo aumenta, essa é uma observação importante,
o seno costuma aumentar com o ângulo e o cosseno costuma diminuir com o aumento do ângulo. Então é natural pensar que quanto mais inclinado um plano inclinado, a intensidade de Px será maior e a intensidade de Py será menor. Pois bem, levando isso em consideração, eu trouxe aqui algumas situações práticas de aplicações. Situações essas que vocês deverão julgar no momento de uma análise de uma questão, tá? Que são importantes. Primeira análise, eu coloquei aqui um plano inclinado sem atrito e coloquei um corpo sobre esse plano inclinado sem atrito. Nesse caso, já levando em consideração as duas componentes da força-peso, ou seja, Py e Px, o módulo da normal nesse caso é igual ao módulo do Py. Portanto, nesse caso, a força resultante que vai provocar o movimento acelerado desse corpo sobre o plano, e nesse caso o movimento acelerado de descida, essa força resultante será a própria intensidade de Px em módulo, lembrando a vocês que eu estou trabalhando em módulo. Então, com isso, eu chego à conclusão de que a aceleração será o módulo da gravidade local vezes o seno do ângulo. Qual é a conclusão importante sobre isso? Neste caso, quanto maior o ângulo, maior será a aceleração de descida desse corpo no plano inclinado sem atrito. No segundo caso, eu trago uma outra situação bastante cobrada, que é a condição básica para que um corpo fique em repouso sobre um plano inclinado. Ora, para que eu tenha o repouso, eu tenho que ter uma força de resistência, nesse caso será a força de atrito, né? E esse módulo da força de atrito terá que ser igual ao módulo da intensidade Px, né? Ou intensidade Px. E nesse caso, desenvolvendo a relação, eu cheguei à seguinte conclusão, que o meu coeficiente de atrito limite, tá? Porque pode ser maior ou igual a isso, mas o limite é que esse coeficiente de atrito seja a própria tangente do ângulo que aparece aqui. E neste caso, estou falando do ângulo de referência do plano inclinado. Uma outra situação bastante comum está associada ao fato do movimento de pessoas em superfícies, tá? E eu gostaria de começar com a primeira. Se uma pessoa está andando, por exemplo, em um plano horizontal, né? Lembrando da importância da força de atrito, né, para o caminhar de uma pessoa, a força de atrito estará no sentido do movimento da pessoa. Mas o sapato, por exemplo, dessa pessoa faz um movimento empurrando o solo para trás, né? E aí, obedecendo a terceira lei de Newton, o atrito atua no mesmo sentido do movimento dessa pessoa. Então, eu estou considerando aqui uma outra situação importante. O atrito, ele é uma força de resistência e ele também está presente aqui nas situações onde a gente discute sistemas dinâmicos de um plano inclinado. Então, lembrando a você que como a força de atrito tende a ser resistiva ao movimento, então ela vai ser calculada da mesma maneira que você calculava antes. Só que vai levar em consideração, neste caso, que o módulo da força normal, neste caso, em um plano inclinado, a normal será o módulo de Py. Então, toda vez que você precisar substituir o módulo, a intensidade da força normal aqui, você tem que lembrar que a normal, a intensidade dela, é igual ao Py. E o Py vai ser calculado pelo módulo do peso vezes o cosseno do ângulo. Isso você não deve esquecer, é uma observação importante para que você faça a aplicação de maneira correta. Pessoal, eu trouxe aqui no terceiro caso uma caminhada subindo a ladeira, né? Alguém subindo a ladeira e você pode considerar algumas situações importantes. Eu trouxe uma ali para te chamar a atenção de algo que é fundamental. Naquele caso ali, né, o Px está atuando ali, eu destaquei Px e Fat, eu continuo tendo as ações de Py e normal, não destaquei ali naquele esquema, mas destaquei algo que é importante, que é cobrado, que seria a atuação da força de atrito. Ora, por que ali o atrito aparece no mesmo sentido do movimento da pessoa? Nesse caso, claro, eu estou considerando que a pessoa esteja subindo esta ladeira. Ora, a pessoa está fazendo uma força contra o solo com os seus sapatos voltado para a base do plano.
Então, como a força de atrito vai atuar no sentido de resistência do movimento, e o ponto de contato é feito a partir dos sapatos dessa pessoa, então a força de atrito ela deve atuar naquele sentido, mostrando que nesse caso, no caso de uma caminhada, a força de atrito atua no mesmo sentido. Então, se você considerar, por exemplo, ali uma situação limite, tá? Você teria o módulo de Px igual ao módulo do Fat, algo que possibilitaria a caminhada da pessoa nessa ladeira. Fique atento com a questão do atrito, sobretudo, porque o atrito vai depender do sentido do corpo, do sentido do movimento que o corpo está fazendo. E no caso de pessoas, o atrito costuma atuar no mesmo sentido do movimento da pessoa, beleza? Gente, o quarto caso, um caso importante também, mostra um movimento acelerado em um plano inclinado. Lembre que o movimento acelerado pode ser para cima ou para baixo, portanto, isso é importante para que você defina o sentido de cada força. Eu considerei nesse caso que a força externa aplicada para cima vai ser maior do que as outras forças do sistema, portanto o movimento acelerado será para cima. Como existe aceleração, eu coloquei que força resultante é massa vezes o módulo de aceleração, e aí eu tomei força externa menos Px menos Fat, levando em consideração a atuação de todas essas forças. Ok, pessoal? Então essas são dicas importantes para que você trabalhe com um plano inclinado e possa resolver seus problemas no Exame Nacional do Ensino Médio. Ok, gente? Um abraço do professor Jarbas de Jesus e até a próxima. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da MPB, da música popular brasileira, né? Que começa a acontecer de fato a partir da década de 1960. Embora antes disso, né, essa expressão já tenha sido utilizada, né, para se referir a estilos, a ritmos que, né, tinham sido manifestados, apresentados no Brasil, desenvolvidos no Brasil, como a polca, o lundu, o machixe, o chorinho, o samba, né? Se eram músicas produzidas no Brasil e se popularizavam, poderiam facilmente ser designadas como músicas populares brasileiras. Então, era uma música popular brasileira. Mas a expressão, né, a música popular brasileira referindo-se a um gênero específico vai acontecer a partir da década de 60 aqui no Brasil, que é uma década extremamente importante para a nossa história, já que é a década, né, em que é dado o golpe militar, é instaurado a ditadura militar no Brasil, e esse gênero musical vai surgir de forma extremamente engajada, compromissada em criticar, né, em analisar todo esse cenário aí da década de 60. Para a gente entender como é que a MPB surge, né, conhecer um pouquinho mais da sua origem, da sua história, a gente precisa lembrar que no final da década de 50, nós tínhamos aqui a bossa nova, né? A bossa nova, que era um estilo de música, um gênero musical marcado por letras sofisticadas, leves, que falavam de amor, né, de mulheres, de sorrisos, do mar, enfim, temas leves, um estilo de música que misturava ali na influência do jazz, do samba, e que tem como representantes, né, muito importantes, representantes máximos, cantores, cantoras como a Nara Leão, Roberto Menescal, o Tom Jobim, né, o João Gilberto, por exemplo. E é a partir, né, da bossa nova, especialmente de um questionamento, de uma necessidade de um engajamento dessas letras, né, para uma questão mais social, mais política do Brasil, isso no início da década de 60, especialmente porque, né, nós temos um cenário aí bastante crítico nesse sentido, né, no sentido político, no sentido social, é que a gente vai ter o surgimento da MPB. Inclusive, membros da própria Bossa Nova, como a Nara Leão, vão se engajar com a ideia, né, da MPB, de fazer músicas que falassem da nação, que falassem das suas questões, dos seus problemas. Então, inclusive, a gente vive aí um momento de forte desigualdade, como até hoje persiste, né? De necessidade de reforma agrária, de questionamentos relacionados a isso, mas principalmente em relação ao cenário político, né? Nós temos a instauração de uma ditadura militar, e aí a MPB vai nascer como esse gênero, né, bastante híbrido, porque mistura muitas influências, porque na verdade vai englobar muitas produções que vão não apenas da década de 50, mas se estendem inclusive até hoje, né? Hoje a gente tem a chamada nova MPB, então vai ser aí um momento, vai ser um estilo que vai englobar muita coisa, muita referência, mas que nasce
exatamente com essa ideia, com esse compromisso, com esse desejo de ser uma música de viés crítico, de viés, né, de engajamento nacional, de engajamento social. Por exemplo, não se sabe exatamente qual foi a primeira vez em que a sigla foi utilizada nesse sentido que a gente está pensando aqui, nesse sentido que a gente está trabalhando aqui. Mas os críticos de música consideram que, por exemplo, a apresentação da Elis Regina, né, da nossa grande Elis Regina, no primeiro festival de música brasileira, né, e os festivais eram muito importantes nesse cenário, a apresentação da Elis poderia ter sido aí o marco, né, do início da MPB, ou, por exemplo, isso foi em 1965, o lançamento do disco da Nara Leão, 1964, seria um indício da Nara Leão, não mais presa às ideias da Bossa Nova, mas já trazendo indícios, traços aí da MPB. O que a gente precisa pensar é que é a partir dessa década, do meados da década de 60, que a MPB vai surgir, e aí vão ser muitas músicas, né, que vão virar símbolos desse gênero aí. Por exemplo, a banda do Chico Buarque, para não dizer que não falei das Flores, do Geraldo Vandré, Disparada, do próprio Geraldo Vandré. A partir, né, do finalzinho da década de 60, a gente vai ter aí o surgimento da Tropicália, o movimento liderado, né, pelo Gilberto Gil, pelo Caetano Veloso, que muitos veem como parte da MPB, outros veem como se fosse um outro viés, uma outra ramificação, na verdade, né, da nossa música. Por quais motivos? Porque a MPB, quando surge, ela vai acabar dividindo espaço com outro estilo que vai ser a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda, aquele estilo mais influenciado pelo rock, né? Tendo aí Erasmo Carlos, Roberto Carlos, né? Por exemplo, a Vanderleia como representantes. É uma música que não tem esse engajamento, então a gente vivia esse cenário, né, díspare no país. De um lado, a música da MPB fortemente engajada, fortemente compromissada, fortemente crítica, e do outro, a Jovem Guarda. E a partir daí a gente vai ter a Tropicália, né, que vai ser essa manifestação artística, esse surgimento dentro da música de um movimento bastante vanguardista, bastante inovador, que vai, inclusive, não apenas trazer referências nacionais, como a MPB fazia, mas também referência de fora, né, como, por exemplo, o uso da guitarra elétrica, que foi um tanto quanto mal visto na época, mas que é importante para a gente pensar o quanto que a Tropicália foi um movimento bastante transgressor, né, que quebrou paradigmas, que quebrou regras naquele sentido, naquele contexto ali, já que unia elementos nacionais, mas também trazia referências, né, de fora do país, inclusive como o próprio movimento hippie, né, as roupas do Caetano, do Gilberto, o Gil, enquanto eles se apresentavam, eram indumentárias que lembravam, né, a cultura hippie, por exemplo. Então, são letras, para a gente pensar aqui em alguns exemplos práticos, Alegria, Alegria, por exemplo, do Caetano Veloso, né, ou Cálice, né, do Gilberto Gil, do Chico Buarque, Apesar de Você, do Chico Buarque, embora não sejam letras que foram feitas na década de 60 e sim 70, é para a gente pensar como essas letras todas, elas estão muito referindo, né, fazendo referência direto, né, a um contexto, né, de cerceamento de liberdades, ou seja, em que as liberdades elas não podem ser postas em prática, elas são proibidas. Por isso que o slogan vai ser criado, né? É proibido proibir. Então, a partir desse final da década de 60, do surgimento da Tropicália, do movimento da Tropicália, que vai mudar bastante o cenário da música nacional, que vai renovar o cenário da música nacional, a gente vai ter uma outra mudança nesse cenário, que vai ser exatamente o AI-5, né? Que vai deixar a censura ainda mais forte, a perseguição a esses artistas ainda mais forte. E vai fazer com que esses artistas precisem se autoexilar, como foi o caso do Chico Buarque, ou serem obrigados mesmo a se exilar, como foi o caso do próprio Caetano, do próprio Gilberto Gil, que vão para a Inglaterra. E quando esses artistas voltam, por exemplo, né, a gente vai ter aí já o início da década de 70, vamos ter uma produção musical bastante voltada para ambiguidade, né? São letras muitas vezes ambíguas. Se a gente pensar, por exemplo, na própria letra de Cálice, né? Da música Cálice, ou na letra da música Apesar de Você,
né, de Chico Buarque. São letras que vão se voltar para a ambiguidade exatamente para tentar burlar a censura, né, dos ditadores, que era cada vez mais forte. A partir do AI-5 ela se torna uma coisa institucionalizada. Então esses artistas vão tentar, né, através da ambiguidade, burlar essa censura. E outra coisa muito importante para a gente pensar a história da MPB a partir da década de 70 é que ela, digamos assim, fica mais plural, né? Afinal de contas, a MPB estava muito presa ali, né? O movimento estava muito preso ali a Rio, São Paulo, a esse eixo. A partir da década de 70, artistas vindos de outros lugares, né, como, por exemplo, o Fagner, do Ceará, Fafá de Belém, do estado do Pará, né, vão começar a fazer parte, o Alceu Valença, de Pernambuco, começar a fazer parte desse novo cenário, e a gente vai ter muitas outras influências musicais, né, de ritmos desses estados, por exemplo, e uma abertura maior para temas, embora a questão social, a questão política, continue sendo bastante importante, bastante forte nesse momento aí, né, da década de 70. Tudo bem? Então, no próximo encontro a gente continua falando sobre literatura, falando sobre música. Até lá! E aí, gente boa, tudo bem? Hoje eu quero falar com você, Enenzeiro e Enenzeira, sobre um negócio da maior importância: rotina. Qual é a sua rotina de estudos? Qual é a sua rotina de vida? Como é a sua vida? Tem um negócio muito importante que eu vou te contar sobre o teu cerebrinho. Para você armazenar, para você guardar bem as informações das coisas que você anda aprendendo, você precisa dormir. Ou seja, não adianta passar a noite estudando achando que isso vai super ser sucesso para você, porque não vai. Você não está favorecendo aqui o teu cerebrinho guarde bem as informações. Então a dica que eu vou te dar é rotina. Estabeleça um horário para acordar, estabeleça um horário para dormir. Passe, aconteça o que acontecer, respeite esse horário, o máximo que você puder. Estabeleça horário para as refeições. Estabeleça a rotina de estudos. A que horas você vai estudar? Você vai estudar como? Com livros ou você vai precisar da tela? Vai precisar da tela, né? Olha só onde a gente está se vendo. Então tem uma outra notícia. Quando a gente precisa da tela, o nosso cérebro precisa de mais atenção ainda. E isso dá mais desgaste ainda. Então você vai precisar fazer mais intervalos. Talvez, veja se isso funciona para você, mas talvez intervalos de 1 em 1 hora podem ajudar bastante o teu cerebrinho. Então você começa a estudar agora, planeja mudar de matéria daqui 1 hora, e entre uma coisa e outra, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos de intervalo, para uma água, um leitinho, um café, uma fruta, ou nada, só fazer um alongamento bem gostoso, mudar de postura, levantar um pouco da cadeira, fazer uma caminhada pela casa, isso já vai te ajudar bastante. A rotina também passa por como você tem a rotina no teu espaço de trabalho. Vocês não estão vendo muito do meu espaço aqui, depois eu mostro mais. Mas o principal que vocês estão vendo é eu estou numa mesa, essa mesa é confortável, estou numa cadeira, e aqui atrás estão todos os meus amigos livros. Qualquer coisa que eu precisar consultar, eu levanto, pego um, volto, consulto, devolvo. Tá tudo aqui na minha mão. Sabe uma outra coisa que eu sempre trago comigo? Água. Eu pego uma aguinha, trago pra cá. Eu gosto de água gelada, preciso disso. Ponho aqui. Sabe por quê? O teu cérebro também vai te enganar. De repente você está estudando e você começa a viajar, em vez de prestar atenção, eu precisava de água. Nossa, eu não peguei água. Gente, eu preciso tanto de água. E você fica nessas, com um monte de janelinha aberta, isso tira a tua concentração. Então, na hora da tua rotina de estudos, você pega a água, pega tudo que você precisa de lápis colorido, caneta colorida, pega o teu caderno, pega tudo, deixa pertinho de você. Estabeleça, portanto, horário para acordar, para dormir, para estudar, estabeleça pausas e faça exercício físico. Enenzeiro, tá para nós. Vamos conseguir juntos esse bom resultado que todo mundo quer. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cadu e vim falar sobre cartografia. Dessa vez falar sobre a escala, um importante elemento de representação que aparecem nos mapas
para indicar quantas vezes a realidade foi reduzida, para que ela pudesse caber na folha de papel, e também para que a gente possa fazer cálculos de distâncias. Esse elemento para a representação nos mapas também é de fundamental importância para o vestibular. Nós conseguimos identificar em várias questões relacionadas à cartografia esse tema. E muitas vezes esse tema aparece de forma interdisciplinar, associado, por exemplo, à matemática. E algumas situações, questões de cartografia ligadas à escala aparecem inclusive nas provas de matemática e não na de ciências humanas. Então, estamos aprendendo um conteúdo que ao mesmo tempo vai lhe favorecer em duas disciplinas. Primeiro ponto, é importante a gente lembrar que as representações cartográficas, ou seja, os mapas, são representações bidimensionais, né? São representações em duas dimensões. Você pegar o globo, você pegar a Terra e representar numa folha de papel, isso acaba produzindo necessariamente essa necessidade de redução, uma vez que o mapa é uma representação espaço-temporal generalizada. Esses mapas precisam ali também identificar fenômenos, eles precisam também identificar elementos que, com certeza, no momento da produção dos mapas, acabam sendo levados em consideração para que o objetivo desse mapa seja alcançado. E aí a cartografia lança a mão de cálculos matemáticos para que essas reduções fiquem precisas. Quando pegamos um mapa, uma carta, uma planta, onde inclusive essas nomenclaturas elas são definidas com base no tamanho da escala, na quantidade de reduções, a gente vê no rodapé, normalmente dessas representações, um número que vai estar representado na maioria das vezes da seguinte maneira: você vai ter o número 1, 2 pontos ou uma barra e um número logo em seguida. Ou seja, você tem um numerador e você tem um denominador. O numerador, normalmente representado pelo número 1, indica o centímetro no mapa que você vai medir em relação à quantidade de espaço ou à distância que aquele 1 centímetro vai representar na realidade. Um exemplo prático: se você tem escrito no rodapé de uma representação cartográfica, como por exemplo uma planta, 1 barra ou 2 pontos 100, significa dizer simplesmente que 1 centímetro naquela planta equivale a 100 centímetros na realidade, ou seja, equivale a 1 metro. Então, sempre assim, sempre esse denominador estará em centímetros. Em raras situações, é possível que a escala não esteja assim, em forma de números, mas em forma de gráfico, que vai representar a mesma coisa, só que vai aparecer como se fosse a barra de uma régua, mas com o mesmo número sendo indicado, inclusive sendo escrito de uma maneira até mais objetiva. Mas na maioria das vezes, essa representação estará assim, em forma de número. O que a gente define, por exemplo, como uma escala grande, uma escala média e uma escala pequena? Bom, vou citar exemplos gerais de números. Quando nós temos uma representação cartográfica que apresentam escalas maiores do que 1 para 10 mil, e olha só, o que seria maior do que 1 para 10 mil? 1 para 8 mil, 1 para 9 mil, 1 para 7 mil, 1 para 6 mil. Então, à medida que eu diminuo esse denominador, a escala cresce, porque a escala, né, nesse caso, é a relação entre aquilo que é representado no mapa e a realidade. Então, quanto mais eu consigo representar esse espaço com um número de reduções menor, mais detalhes eu vejo, logo, né, maior será a escala. Para que isso fique mais claro, se eu pego, por exemplo, a sua casa e reduzo 50 vezes, vamos supor que ela fique aqui, desse tamanho, entre os espaços dos meus dedos. Então eu tenho aqui a sua casa reduzida 50 vezes. Se eu pego a sua casa e eu reduzo 100 vezes, isso vai ficar um tamanho menor na folha de papel. Se eu reduzo 300, 400 vezes, então isso indica o que, pessoal? Que quanto maior o denominador, ou seja, maior o número de reduções, menor é o detalhe, logo menor é a escala cartográfica. Então fiquem atentos, fica a dica que quanto maior o denominador, menor a escala. Normalmente as escalas médias, que estão no intervalo entre 10 mil e 100 mil, são chamadas de cartas,
cartas, as escalas grandes de plantas, as médias normalmente de cartas. Já representações cartográficas com escala menores do que 1 para 100 mil. O que seria menor do que 1 para 100 mil? 1 para 200 mil, 1 para 300 mil, 1 para 400 mil, 1 para 500 mil. Então, se eu aumento, olha só, se eu estou aumentando esse denominador, eu estou diminuindo a escala. Quantas vezes será necessário diminuir o tamanho do planeta para que ele possa caber na sua folha de papel, do caderno, do livro, do seu módulo que você estuda? Milhões de vezes. Então você tem ali uma escala muito pequena. Atenção para um outro detalhe fundamental, importantíssimo quando a gente analisa a escala. Falar de escala nesse momento, até o que nós discutimos aqui, é falar da escala cartográfica. Só que existe uma outra escala, que é a escala geográfica. A escala geográfica, ela é inversamente proporcional à cartográfica. Ela vai representar, ela vai fazer referência à quantidade de espaço que está na folha de papel. Um exemplo, vamos voltar à planta da sua casa. Se eu coloco a planta da sua casa numa escala 1 para 50, eu consigo colocar todo o tamanho da sua casa numa folha comum de papel ofício. Então eu coloco ali a sua casa. Mas eu não consigo colocar o mundo nessa mesma escala, né? Então, se eu quiser colocar o mundo naquela mesma folha que eu coloquei a sua casa, eu vou ter que reduzir o mundo milhões de vezes. Só que entenda que eu, ao colocar uma escala grande, eu só consigo colocar a sua casa, que é um espaço pequeno em relação ao mundo, mas se eu tenho uma escala muito pequena, se eu aumento demais o denominador, eu consigo colocar muito mais espaço nessa folha de papel. Então, atenção, quando eu aumento o denominador, quando eu aumento aquele número, eu digo que eu tenho escala cartográfica menor, mas eu consigo colocar mais espaço na folha de papel, logo eu tenho escala geográfica maior. Então, outra dica importante, fica aí para você não esquecer, a escala cartográfica é inversamente proporcional à escala geográfica. Então, muita atenção a esses detalhes. Normalmente são esses tópicos de cartografia relacionados à escala que aparecem nas provas e é fundamental que vocês exercitem, façam atividades, questões vestibulares de anos anteriores, aparecem as questões e é justamente a repetição que leva à excelência, ok? Então até um próximo encontro, um grande abraço para todo mundo. Sejam bem-vindos e hoje a nossa aula será sobre polialelia. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de genética, falando um pouquinho sobre esse subtema, tá? Então, meninos, olha só, o que é polialelia? Polialelia é o estudo das características onde um gene pode ter mais de um par de alelos. A gente costuma dizer em biologia que polialelia é o estudo dos alelos múltiplos. E hoje nós vamos focar em dois subtemas. Primeiro, a cor de pelagem em coelhos. Segundo, o sistema ABO, que é o sistema sanguíneo na espécie humana, certo? Essa primeira imagem aqui, ela nos mostra a cor de pelagem em coelhos. Se vocês forem observar, perceba que existem 4 fenótipos possíveis. O agouti, o chinchila, o himalaio e o albino. Só para a gente recapitular, o que é genótipo são as informações herdadas dos nossos ancestrais. E o que é fenótipo é a manifestação do genótipo sofrendo a influência do ambiente. Quando a gente fala de cor de pelagem em coelho, a cor agouti ou selvagem é a que tem a maior dominância em relação às outras cores. Ou seja, apareceu um único alelo sesão, a cor de pelagem no coelho, ela é selvagem ou agouti. Em relação à dominância, agouti é maior do que todos os outros. O segundo acerca da dominância é o chinchila, que é representado pelo Czinho, CCH, tá? Então, para que o chinchila não se manifeste de cor de pelagem em coelho, ele só não se manifesta em relação aos demais quando aparece o cesão. Se aparecer o cesão, a cor do coelho é agouti. Mas se não aparecer o cesão, se aparecer um desses dois, a cor do coelho é chinchila, porque ele é o segundo acerca da dominância. O himalaio, ele é representado pelo Czinho, Hzinho.
Esta imagem aqui é a cor do Himalaio. O Czinho H, que representa o Himalaio, ele é o terceiro acerca da dominância. Ele só vai se manifestar na presença do albino. Porque se ele estiver na presença do chinchila, a cor que vai se manifestar é o chinchila, que é mais dominante do que ele. Se ele estiver na presença do agouti, a cor que vai se manifestar é o agouti. Ele só vai haver manifestação desta cor de pelagem se ele estiver na presença do albino. E o albino é o que apresenta a menor dominância em relação aos 4 tipos de cor de pelagem. O albino só irá se manifestar quando os 2 alelos forem Czinho, Azinho. Para que o albino se manifeste fenotipicamente, o genótipo deste coelho tem que ser Czinho, Azinho, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos falar agora sobre polialelia, herança de grupo sanguíneo na espécie humana. Nós temos 3 alelos para o sistema sanguíneo ABO. O IA, tá? O IB e o Izinho, ou IO, como algumas nomenclaturas e alguns livros trazem. Então, olha só. Quando o indivíduo ele tem tipo de sangue A, fenótipo dele é A, ele pode ser IA ou IA-IO. Por quê? Porque os 3 alelos para o grupo sanguíneo, IA, IB e IO, IA e IB, eles têm dominância igual, dominância equivalente. Porém, eles são mais dominantes do que Izinho. Ou seja, quando aparecer um alelo IA e um alelo IB, o tipo de sangue é AB, porque não há dominância entre eles. Mas para que o tipo sanguíneo O se manifeste, é preciso que os 2 alelos eles sejam Izinho. Caso contrário, o tipo de sangue vai ser A ou o tipo de sangue vai ser B. Para que o indivíduo seja tipo de sangue A, ele pode ser IA, os 2 alelos, homozigoto, ou ele pode ser heterozigoto, ter um alelo IA e ter um alelo Izinho. Por quê? Porque IA, ele é dominante sobre Izinho, tá? Ele é equivalente a IB e dominante sobre Izinho. Quando a pessoa tem tipo de sangue B, ela é IB, homozigoto, ou ela é heterozigoto, IB e O, porque IB também é dominante sobre IO. Quando uma pessoa tem tipo de sangue AB, ela recebeu um alelo A e um alelo B. Por quê? Porque há igualdade de dominância acerca deles. O IA não é mais dominante do que o IB, nem o IB é mais dominante do que o IA. E para que a pessoa seja tipo de sangue O, como eu, a professora de vocês de biologia, ela tem tipo de sangue O. Eu recebi os 2 alelos Izinho. Eu recebi do meu pai o alelizinho e da minha mãe o alelizinho. Por isso, meu tipo de sangue é O, certo? Então, meninos, falando sobre dominância, IA e IB é dominância igual, certo? E IA e IB são mais dominantes do que IO. O IO só se manifesta se ele receber os 2 alelos para o tipo de sangue O. Mas a gente não fala só sobre tipo de sangue. É muito comum a gente ouvir também, né? Fulano de tal tem tipo de sangue positivo, fulano de tal tem tipo de sangue negativo. O que é um sangue positivo e o que é um sangue negativo, tá? Quando eu digo que o indivíduo ele é RH positivo, significa que ele tem nas hemácias dele, tá? Uma proteína chamada de proteína RH. De onde vem esse termo RH? A primeira vez que essa proteína foi identificada, ela foi identificada no sangue dos macacos rhesus, tá? Por isso o termo RH, pela forma de escrita de rhesus, que é RH, é SUS, tá? Então, meninos, quando uma pessoa tem sangue positivo, ela tem a proteína RH nas hemácias, a proteína RH. Então, ela é RH positivo. RH positivo é uma característica dominante. Se o indivíduo tiver um alelo Rzão, ele já é RH positivo. Então, se ele é Rzão, ele tem sangue positivo. Se ele é Rzinho, ele também tem sangue positivo, tá? E para que o indivíduo tenha o RH negativo, ele não tem a proteína RH nas suas hemácias. Então, ele precisa ter recebido os 2 alelos Rzinho, já que essa é uma característica recessiva. E ela só se manifesta na presença dos 2 alelos recessivos. Aproveitando que a gente está falando sobre proteína,
Quando uma pessoa tem tipo de sangue A, ela tem nas suas hemácias o aglutinogênio A. Quando uma pessoa tem tipo de sangue B, ela tem na sua hemácia o aglutinogênio B. E quando uma pessoa tem tipo de sangue AB, ela tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. E quando uma pessoa tem tipo de sangue O, ela é desprovida de aglutinogênio. Eu, por exemplo, não tenho aglutinogênio nas minhas hemácias, porque eu sou tipo de sangue O, certo? E aí, gente, só pra gente estar finalizando e já ir para responder uma questão do Enem, o que é microquimerismo? Microquimerismo, gente, é um termo utilizado, né? Que equivale a um fenômeno biológico que fala sobre troca de célula entre organismos vivos. A gente aprendeu a vida inteira que não existia troca de material genético entre seres humanos, até que mulheres, todas mães de filhos homens, apresentaram resquícios de cromossomo Y no seu material genético. E nós sabemos que nós, mulheres, nós não temos cromossomo Y. O nosso cromossomo sexual, o par 23, é XX. Porém, essas mulheres só tinham uma coisa em comum. Todas eram mães de filhos homens do sexo masculino. Ou seja, havia sim, naquele momento, troca de material genético entre mãe e bebê no período embrionário, certo? Então, olha só. Questão do Enem do ano de 2014 sobre tipo sanguíneo. Vamos? Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulados com código 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação, utilizando 2 tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Vamos lá? Primeiro lote, volume de sangue 22 litros. Quando eu tinha o soro anti-A, não aglutinou. Se não aglutinou no soro anti-A, significa que o sangue não é A, certo? Então, aglutinou em B. Anota aí na sua cadernetinha, no seu caderno, na sua agenda. Tipo de sangue B, eu já tenho quanto? 22 litros, tá? Segundo, 25 litros, aglutinou em A. Se aglutinou em A, o tipo de sangue é A. Anota aí A, 25. Soro B não aglutinou. Então, eu tenho 25A, 22B até o momento. 3. Aglutinou em A e aglutinou em B. Qual é o tipo de sangue? AB. Eu tenho 30AB. 15. Não aglutinou em A e não aglutinou em B. Se não aglutinou em A e não aglutinou em B, o tipo de sangue aí é O, certo? E no quinto, 33. Não aglutinou em A, mas aglutinou em B. Então, eu tenho B, 33, certo? Mais 22. Que dá quanto, gente? 55. Então, vamos ver quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo A. Do grupo sanguíneo A, eu só tenho aqui, ó, aglutinou no soro A. Qual é a resposta? 25. Então, questão do Enem do ano de 2014, resposta sobre tipo sanguíneo 25. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Olá, eu sou o professor Israel e eu espero que vocês estejam todos muito bem, tá? Qual é o assunto da aula de hoje? A aula de hoje vai ser sobre coesão textual. Eu acho que vocês já ouviram esse termo, né? Porque o termo coesão não está associado apenas ao texto. Uma pessoa muitas vezes coesa é uma pessoa coerente, um grupo coeso. Então, se eu estou na sala de aula e quero fazer um trabalho, e eu passo esse trabalho para a sala, normalmente as melhores notas, as notas mais altas, é daquele grupo que, formado por 6, 10 alunos, todos trabalham em prol do desempenho, do bom desempenho daquele grupo. Ou seja, as 6 ou 10 pessoas, elas se encaixam, elas trabalham em harmonia. Não há desavenças, não há adversidade. Então é um grupo coeso, a coesão naquele grupo, a participação de cada uma daquelas pessoas e cada membro daquele grupo foi importante para dar unidade àquele texto. Eles estavam conectados, eles estavam ligados e apresentam um trabalho coerente, né? Coesão e coerente estão
próximos, juntos, mas não são dois termos sinônimos, não. A coesão trata da ligação, né? A coesão está associada à estrutura do texto, a qualquer tipo de texto, Mas é lógico que nós vamos, né, focar no nosso caso da importância ao texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, o assunto da nossa aula é coesão textual no texto dissertativo argumentativo. Quando pensamos coesão, pensamos no uso adequado da conjunção, né? Das conjunções de um modo geral, das preposições, dos pronomes, principalmente os pronomes demonstrativos, e dos conectivos, os chamados elementos de conexão, expressões do tipo além disso, dessa forma, por outro lado. Sendo assim, esses conectivos fazem as ligações, os links, fazem com que as frases não fiquem soltas, não é? Observe a redação que alguém produziu. Ou a sua redação, né? Observe. Olhe para esse texto. Note que esse texto é um conjunto. É um conjunto de palavras. É um conjunto de frases, de orações, de períodos, de parágrafos. Que interessante, né? A ideia de conjunto a gente traz da matemática. A matemática está presente em tudo, não é? Está presente inclusive na música e na pintura. E ela vai estar presente também na redação. Então pense nessa redação. Você pensa seu texto, você escreve. E quando você pega aquele texto, olha para ele, o texto pode ser por você ou até por uma outra pessoa. Não importa, né? Não é um conjunto, não é uma série de palavras, frases, orações, períodos. Tudo tem que estar conectado. Se não está conectado, você tem um conjunto de frases soltas. Então você não tem um texto ali, né? Você não tem algo sendo apresentado, defendido, desenvolvido e concluído dentro de uma sequência lógica, né? Dentro de uma coerência. Então a coesão é essa ligação, faz a ligação entre as partes do texto. Vamos entender como parte do texto, frases, orações, períodos e parágrafos. Até aí, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Se essas frases, orações e períodos não estiverem conectados, o texto não tem coesão. É por isso que o corretor às vezes escreve lá, faltou coesão, frases soltas. Então ele não entendeu o que você quis dizer, tá certo? Vamos continuar. Vamos ver agora 2 fragmentos para exemplificar o que acabamos de explicar para vocês, certo? Eu sempre gosto de estimular meus alunos a prestar atenção no cinema, nas músicas, nos poemas, nos romances que eles leem, na própria vida, né? Porque a base de tudo é o repertório sociocultural. Então eu peguei o Renato Russo, um fragmento do Renato Russo, portanto música popular brasileira, e um outro fragmento do poeta mineiro, moderno, itabirano. Ele nasceu lá na cidade de Itabira, Carlos Drummond de Andrade. Então literatura. Então eu peguei um fragmento da música popular brasileira e outro fragmento da literatura brasileira, ou seja, repertório sociocultural legitimado. E da música popular brasileira, Renato Russo, que é muito conhecido, e Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus poetas prediletos, tá bom? O que foi que eu peguei do Renato Russo? Peguei a música Tempo Perdido, o momento que ele diz assim: então me abraça forte e diz mais uma vez que estamos juntos, distantes de tudo. Temos nosso tempo, temos nosso tempo, temos o nosso tempo. Ele repete, temos o nosso tempo 3 vezes. E na sequência, ele escreve assim: não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Então observe que esse mais, que é uma conjunção adversativa, lembra das aulas de gramática, né? São vários tipos de conjunções. E as conjunções são conectivas. Então Renato Russo ele pega a conjunção adversativa mais e faz uma ligação entre os 2 fragmentos. Qual é o primeiro fragmento? Não tenho medo do escuro. Então as luzes poderiam ficar apagadas,
Mas ele usa uma adversativa, ele diz, mas deixe as luzes acesas agora. Então ele não quer que as luzes estejam apagadas. Então note que o segundo fragmento, que começa com mais, está conectado ao primeiro fragmento pela conjunção mais. É a conjunção mais que liga os dois fragmentos, dando essa ideia de adversidade. Então a conjunção mais é o conectivo. O segundo exemplo vem lá da literatura, Carlos Drummond de Andrade, do poema, que também gosto muito desse poema do Drummond, que é Confidência do Itabirano. Inclusive eu fui a Itabira, conheci Itabira, vale a pena conhecer a cidade de Drummond. Então no poema Confidência do Itabirano, Drummond escreve: há alguns anos vivi em Itabira, ponto. Principalmente nasci em Itabira, ponto. Por isso sou triste, orgulhoso, dois pontos, de ferro. Vou repetir. Há alguns anos nasci em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. Observe que a conexão entre o último verso que eu li e o penúltimo é o conectivo por isso, né? Então ele diz: nasci em Itabira, por isso, por esse motivo. Então aí, dois conectivos ótimos para serem usados no nosso dissertativo argumentativo. O conectivo por esse motivo e o por isso. E aí, eu aproveito esse por isso de Drummond e construo para vocês um fragmento que vocês vão usar muito na redação. Tá? Imagine que o tema desse ano será o desemprego no Brasil hoje. Então você pode escrever assim, ó: a pandemia provocada pelo coronavírus aumentou o desemprego no Brasil e muitas pessoas não têm o que comer. Ponto. Por isso foi criado o auxílio emergencial por aqueles que administram o país. Pronto. Não é? Então, o auxílio emergencial foi criado para ajudar as pessoas que estão desempregadas. A conexão fica maravilhosa, não é? Então, muitas pessoas não têm o que comer. Ponto. Por isso foi criado. Então, por isso é o conectivo. Resumindo, eu devo conectar todos os períodos e parágrafos do meu texto com os conectivos. Caso contrário, eu perco pontos na competência 4. O que é a competência 4 do Enem? Coesão. Espero que tenham entendido e gostado da aula, tá? Vou contar um negócio pra você. A vida não foi feita para caminhar para trás, não, cara. O passado é importante, claro. Eu sou professor de história, eu sei o quanto o passado é significativo. Mas a gente tem que olhar no retrovisor, como dizia um grande mestre meu, olhar para o retrovisor, aprender com o passado, mas caminhar para frente. Olho no para-brisa, olho na estrada. TV Enem é para você crescer. Olha a gente lá, as plataformas de vídeo, no canal Escritório do Pensamento, na TV aberta, na TV a cabo e tvenem.com.br. É a nossa plataforma exclusiva para você, paz e luz. E vamos em frente.